da pandemia da Covid-19 está sendo realizada totalmente por videoconferência. Com a palavra, o relator da DPF 635, o ministro Edson Fachin. Agora ouviremos a professora Flávia Medeiros, que terá, quando menos, o tempo de 10 minutos para fazer a sua exposição, e quanto ao mais, tem todo o direito de utilizar igual tempo, se assim desejar, mas encareceria se pudesse se circunscrever em torno de 10 minutos. Muito obrigado. Com a palavra, a professora Flávia, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigada, boa tarde. Cumprimento o excelentíssimo ministro Edson Fachin, familiares e mães de vítimas e movimentos de favela e todas as pessoas demais presentes. Agradeço a oportunidade de poder contribuir no avanço de medidas democráticas para o nosso país em tema tão relevante e urgente quanto à preservação de vidas humanas, sobretudo a vida de crianças, adolescentes, jovens, negros e pobres, que têm sido os maiores vitimados em ações violentas de agentes estatais, que muitas das vezes resultam em mortes cujas circunstâncias raramente são plenamente esclarecidas. Em respeito ao tempo que me é concernente na presente audiência, vou tratar diretamente da preservação de elementos da cena do crime e da melhoria da atuação de órgãos de perícia técnico-científica, desde a minha contribuição na área de antropologia, como professora da UFSC, pesquisadora do GEPADIM, vinculado ao NCT e NEAC, e consultoria prestada ao Instituto Vladimir Herzog, consolidada no relatório intitulado Políticas de Perícia Criminal na Garantia de Direitos Humanos. A investigação e elucidação de mortes violentas por meio de arma de fogo é um tema de importância fundamental no contexto brasileiro, onde, historicamente, grupos de sujeitos racializados e socialmente vulnerabilizados têm sido as vítimas preferenciais de ações letais, sobretudo da ação de agentes estatais. O atual quadro relativo a essas mortes tem exposto o quanto urge o fortalecimento das instituições responsáveis pela elucidação de crimes contra a vida e que atuem na construção da verdade em casos de morte, especialmente quando esses envolvem recursos do Estado, pois resoluções de homicídios dolosos e decorrentes de intervenção policial demonstram que a impunidade tem sido a regra. Mais do que responsabilizar e punir seus autores individualmente, as investigações devem garantir às vítimas e seus familiares o direito ao luto de forma digna, respeitando sua memória, afetos e valores, o direito à ampla defesa dos acusados desses crimes e uma resposta cidadã a toda a sociedade diante de práticas que reproduzem violências estruturais e históricas no Brasil. A manutenção da hierarquização entre aqueles que têm suas vidas reconhecidas diante da justiça e aqueles mortos que são esquecidos nos meandros do Estado segue em marcha, sendo a falta de provas técnico-científicas com credibilidade um dos fatores primordiais para essa impunidade. Nesse sentido, irei expor argumentos que visem fortalecer a necessidade da autonomia e independência e imparcialidade das instituições responsáveis pela construção de provas periciais de cunho criminal e legista, promovendo a verdade sobre fatos que podem tanto responsabilizar a morte de uma pessoa, quanto impedir que inocentes sejam acusados e condenados sem provas consistentes. O laudo pericial, quando elaborado dentro de protocolos, se configura como uma prova material fundamental na construção da verdade jurídica, atuando como instrumento pela defesa dos direitos na garantia da justiça. Para tanto, peritos devem contar com condições adequadas para a manutenção da cadeia de custódia, do controle e gestão de evidências e elucidação de crimes contra a vida. A eficácia dessas só será possível por meio de políticas públicas para a perícia técnico-científica autônoma, vinculada à defesa dos direitos humanos e com ampla participação da sociedade civil, incluindo aí familiares, sobreviventes, pesquisadores e movimentos sociais. Atualmente, a perícia técnico-científica no Brasil funciona sob os moldes de polícia, seja uma polícia autônoma ou um órgão no âmbito das polícias investigativas ou de segurança pública. Sua atuação em casos de homicídio deve se iniciar nos locais de crime e prosseguir por meio de exames do corpo, evidências coletadas e de uma série de outros elementos que podem ser objeto de análise técnico-científica. Em situação de operações policiais, a preservação de locais de crime é uma ficção. E muitas das vezes, os policiais envolvidos na operação são os mesmos que incidem e alteram diretamente a cena, podendo, desse modo, comprometer por completo a possibilidade de elucidação de um crime. O caso da morte do menino João Pedro, de 14 anos, alvejado dentro de casa, em operação conjunta da Polícia Federal e Civil em São Gonçalo, explicita uma série de práticas convencionais nas operações policiais e nas investigações de mortes de jovens negros moradores de favela.
A relação entre os investigados com os investigadores é uma das problemáticas fundamentais na elucidação e produção de verdades em casos de homicídios, pois permitem interferências na condução do inquérito policial e demonstram como se faz necessária a autonomia e independência da perícia na produção de provas. No Rio de Janeiro, esta funciona sob forma de departamento policial vinculado à Secretaria da Polícia Civil, possibilitando que agentes da mesma polícia que esteve na operação que matou João Pedro sejam os que investigam e produzem as provas que irão indiciar a linha de investigação deste inquérito policial. Nesse sentido, é fundamental também discutir a função do inquérito policial como ferramenta extrajudicial de construção de verdade policial no Brasil, que impede o acesso à justiça em casos de crime contra a vida. Pesquisas realizadas no âmbito do NCT-ENEAC têm demonstrado a necessidade da elaboração de mecanismos mais eficazes de registro e investigação e indiciamento de suspeitos, como a judicialização imediata de execução por policiais, estando investigadores e peritos vinculados de modo autônomo ao judiciário, com investigação conduzida pelo Ministério Público com apoio da Defensoria Pública, configurando órgãos de perícia como serviço elementar ao judiciário. Nessa reconfiguração, a cadeia de custódia não enfrentaria riscos pela ingerência direta daqueles que poderiam ser responsabilizados pela produção de mortes, pondo em risco provas fundamentais de serem invalidadas e impossibilitando a resolução de crimes devido à manipulação indevida de evidências. As alterações realizadas pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, trouxeram mudanças estruturais ao regulamento penal e de processo penal em diferentes aspectos. Conhecida como Lei Pacote Anticrime, foi a partir dela que a cadeia de custódia passou a ser normatizada no escopo dos artigos 158A a 158F do Código Penal, sob o capítulo 2, que passou do exame de corpo de delito e das perícias, em geral, para do exame do corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral. A cadeia de custódia adquiriu importância central em relação às práticas de perícia e investigação. Tais mudanças enfrentam desafios e dificuldades que passam desde a falta de recursos materiais, déficit de profissionais, ausência de protocolos e a falta de tecnologia e infraestrutura adequada à gestão de evidências e controle de vestígios criminais, além de, sobretudo, a falta de preservação de locais de crime e intervenções na garantia de condições de trabalho dos peritos. No âmbito legislativo, o debate tem sido em torno da criação de um modelo nacional de polícia científica, como tem sido discutido no Congresso via PEC 36 de 2019, para alteração do artigo 144 da Constituição Federal. Tal proposição apresenta pelo menos dois problemas de ordem distintas que se relacionam e que vou pontualmente abordar aqui. A primeira é prescindir do termo técnico-científico, utilizando apenas a expressão polícia científica, noção que remete à criminologia positivista do século XIX e seu discurso legitimador da união do direito com a medicina de reducionismo biológico e racista. A construção também foi acionada no contexto de exceção do regime nazista, que se utilizou de, abre aspas, um complexo policial científico, fecha aspas, para investigar e criminalizar determinados marcadores raciais e biológicos contra judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência, valendo inclusive do uso de seres humanos como parte de experimentos pseudocientíficos em nome do direito, da lei e da ordem. A criação na Constituição Federal de uma polícia científica põe em risco uma série de garantias e éticas legais vigentes no país. E a sua discussão deve ser realizada com os riscos que isso impõe a uma sociedade com base em critérios racistas e classistas, já aqui debatidos nessa tarde. A segunda problemática é a criação de uma polícia específica nos moldes acima descritos para tratar de matéria que não tem demonstrado sucesso ao se manter sob o domínio de forças policiais. Criar uma polícia científica, ou ainda técnico-científica, seria uma forma de fortalecer a desvinculação da perícia como parte das polícias civis, mas manter o status de agentes policiais aos peritos, o que limitaria sua atuação e manteria o orçamento destinado a essa agenda subsidiário a práticas de segurança pública, notadamente voltadas à repressão e uso da força, que tem atuado de forma cada vez mais militarizada e letal em diferentes partes do país. Tal vinculação gera uma série de restrições à sua atuação de forma idônea, em virtude do seu posicionamento como órgão de acusação. Assim, para que a perícia funcione dentro dos moldes de uma política pública que fortaleça suas atribuições técnico-científicas, é fundamental que esse seja um órgão policial e passe a ser um serviço público complementar às instituições judiciais como órgão técnico, que age em casos de morte, permitindo a elaboração de laudos independentes e consistentes, comprometidos com a construção da verdade e em nome da justiça, tal como indicam recomendações internacionais e nacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Nacional da Verdade, finalizada em 2014. Nesse sentido, tratar de perícia oficial é ater-se aos aspectos técnico-científicos que implica na inovação de conhecimentos científicos produzidos em ambiente acadêmico, mas com autonomia e possibilidade de desenvolvimento de tecnologias que possam ser implementadas na prática por esses profissionais.
Os peritos, atuando de forma independente, junto com a sociedade, organismos, instituições, terão mais possibilidades de diálogo e de cobrança em sua atuação de forma engajada e comprometida com a verdade. Ainda que, de modo a consolidar a perícia oficial de forma autônoma e independente, temos que validar seus critérios de confiabilidade, que devem se pautar em protocolos unificados, considerando o trabalho baseado em critérios técnicos científicos para identificação de indício, coleta de evidências e na produção de provas. Isso se revela no desenvolvimento de pesquisas capazes de analisar os âmbitos de atuação de profissional dos peritos nas instituições, até as estatísticas de elucidação e a condenação de crimes contra a vida. Mas, sobretudo, na análise qualitativa das práticas cotidianas, muitas vezes invisibilizada por fluxos rotineiros e resultados quantitativos que se encontram elementos significativos para se propor a implementação de políticas na área de perícia. Só mais um minuto, ministro, por favor, e eu já concluo. A atuação das universidades públicas e a valorização da ciência produzida por acadêmicos, profissionais de produção de conhecimento que atuam no ensino, pesquisa e extensão a partir do interesse público é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas na perícia. Nesse sentido, consideramos como a ação de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, formalizada via projetos de inovação científica e tecnologia de caráter interdisciplinar, na cooperação com órgãos estatais, pode possibilitar uma atuação de perícia de forma autônoma e independente, reforçando a necessidade da criação e fomento de centros de perícias autônomos em universidades e centros públicos de pesquisa, atuando com uma perícia humanizada que trabalha na defesa dos direitos humanos, no combate ao racismo e em parceria com sobreviventes e familiares de vítimas, como detentores de conhecimento necessário para a construção da verdade pericial. Finalmente, é fundamental que políticas públicas de perícia estejam pautadas na defesa dos direitos humanos e em prol da memória, verdade, justiça e reparação. Desse modo, a perícia, como processo de construção da verdade sobre fatos pretéritos, também integra o escopo de políticas da memória e de luta em defesa pela vida, permitindo que se aprenda com o passado para evitar a repetição no presente. Seja pelo trabalho de arqueólogos e antropólogos forenses nas escavações, nos exames necroscópicos conduzidos por médicos legistas, ou nos exames de local de crime realizados por peritos criminais, em diferentes contextos, a atual limitação da perícia demonstra a relevância de um trabalho comprometido com a atuação do Estado na defesa e garantia dos direitos humanos e na luta pela vida. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Flávia Medeiros, pela sua intervenção e contribuição.